Eu vou só tirar meu áudio, não fica dando... Belezinha. Então, posso começar, Paulo? Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês, presentes do nosso programa e convidados. A gente hoje, meu nome é Thiago, eu sou gerente da UTI Cirúrgica, médico recepcionista lá do nosso Cirurgia. E hoje a gente convidou o Paulo para conversar um pouco com a gente sobre injúria renal aguda, aspectos gerais e discutir um pouquinho também na questão do perioperatório. Então, vou abrir aqui para o Paulo para conversar com a gente. A gente está aqui nessa aula, eu vou estar coordenando aqui. Se tiver alguém que tiver alguma pergunta, pode pôr pelo chat, de fora. O residente não está aqui, está podendo fazer essa questão ao longo do tempo e a gente vai discutindo aqui, tá bom? Obrigado, Paulo. Palavras todas. Obrigado pelo convite. A ideia, quando me convidaram para falar de IRA para residentes recém-admitidos no programa, e falar de IRA pós-operatório, é meio complicado. O que eu vou fazer? Vou tentar falar aspectos gerais de IRA, puxar um pouco para o lado pós-operatório. Se der tempo, a gente aborda a medicina perioperatória, que é um outro assunto, mais voltado para anestesia, né? Aí a gente aborda ao final. Então, a gente vai falar eminentemente de aspectos gerais de IRA. Agora, para isso, eu sou um caso clínico, então, mulher, 64 anos de idade, 75 quilos, ela procura pronto-socorro, a UPA, por impacto de dor abdominal e parada de iluminação de flatos há 2 dias. Ela tem passado de 3 cirurgias abdominais antecedentes, ela é hipertensa, diabetes, ela tem uma violência renal crônica, estadio de UCE, um DPLC de D, cardiopatia chagas, que é uma IRA 3, ambulatorial, uma função de 100%. Ex-tabagista, que tem próximo direito feito para chegar lateral passado, usava cronicamente. Losartano, dipírico, cloroxina, fluorocarbidol, espinheiro, metformina, ferroterol, e naproxeno. No exame físico do pronto-socorro, ela estava em regular estado geral, operada, desidratada, estava hipotenso, PA de 7,5, uma frequência de 110, uma respiratória de 8, satura 96, uma temperatura de 38. X-receptor crepitante bibasal, com refluxo cefalular, ritmo sinusal, ritmo de 4, abdômen bem distendido, hidrogênio metálico, DB positivo, edema de duas cruzes, nível de joelho, conforme a foto. De exames laboratoriais, pH 7,5, uma top de 22, leu de 22, 400, desvio à esquerda, plaqueta de 140 mil, creatina de 3,5, crédito de 200, lactato de 40. E aí você pergunta. A hipótese da cirurgia geral, falando substitutivo, necessidade de abordagem cirúrgica. E qual o diagnóstico renal envolvido nessa paciente? Essa paciente é o perfil do pós-operatório. O pós-operatório de cirurgia abdominal, ela vai passar provável uma laparotomia e ela já ainda mais hospitalar. E aí, o que podemos fazer de diagnóstico renal? Podemos fazer de manejo dessa paciente como abordá-la de maneira mais adequada. Então, a primeira pergunta é se existe sepsis, no caso relatável, para que não o sepsis esteja derruba, esse contínuo diagnóstico de sepsis grave, choque séptico, ou sepsis 3 anos atrás, um novo consenso, uma nova normativa de diagnóstico, de manejo da sepsis, e essa normativa, então, se a gente olhar para a paciente bem rapidinho, fazendo o quick-sulfa, hipotensão, essa história que é menor que 100, estado mental alterado, ela não tinha mais uma taquipeia maior que ela tem, a gente entende que ela tem sulfa positivo. Sulfa é a melhor estratégia para abordagem de paciente séptico? Provavelmente não. Se você tiver outras abordagens, NIUS, racis, propriamente dita, a gente pode ser utilizado isso tudo, mas para diagnosticar sepsis, o diagnóstico de sepsis continua no mesmo jeito. Sepsis
é evidência de infecção, que a gente pode triar por todas essas estratégias que eu acabei de falar, mas disfunção orgânica aparente. E aí, a gente vai lembrar aqui do Surviving Sepsis novo, do ano passado, que ele não recomenda só Pixofa, né? Você pode usar outras estratégias para diagnóstico. Pacientes com sepse, mensure lactato, choque séptico e sepse são emergências médicas e devem ser tratadas adequadamente e imediatamente. Então, só lembrando, para diagnosticar sepse, né, a gente vai usar o SOFA, disfunção pulmonar, hemodinâmica, bilirrubina para disfunção hepática, create e débito urinário para disfunção renal, são definições do ponto de vista nefrológicos muito estanques, mas são definições que foram validadas, plaqueta hematológica e Glasgow. E aí, da nossa paciente, a gente vai colocar ali, a paciente vai ter disfunção primariamente, ela estava em potência, a gente não tinha gasometria arterial para contar a história, não tinha bilirrubina, tinha uma create alta, então ela já pontua, lembrar que é um delta de avaliação, né? Paciente renal crônico, como que eu faço para diagnosticar disfunção renal no renal crônico prévio? Eu uso delta. A create dela basal é 1,5, era um 3B, então ela tem um ponto já no SOFA. Esse um ponto eu não conto. Eu só conto que ela variar acima. Então, o create foi de 1,5 para 3,5, 4. Beleza, ela foi de 1 para 2, ela variou mais que 2 pontos, ela fecha o critério. Então, no paciente renal crônico, o score de SOFA, eu uso a variação do score renal, não uso pontualmente, porque senão o renal crônico dialítico já pontua o máximo de pontos no SOFA de cara, ele sempre vai estar cético, sempre vai ter disfunção orgânica. Isso não é uma verdade, tá bom? Só para a gente normatizar esse ponto. Só de medidas iniciais, né? Avaliar lactato, obter culturas antes do início de antimicrobiano, administrar de amplo espectro os antimicrobianos se o paciente estiver céticos ou disfunção orgânica aparente, infundir rapidamente mais ou menos, e aí a literatura nova coloca essa ideia de pelo menos 30 ml de solução cristalóide nos hipotensos ou com lactato maior que 36, ele coloca esse tempo de até 3 horas como sugestão, vasopressor para manter uma PAM acima de 65. E aí vamos falar eminentemente de IRA, né? IRA, quando a gente pega proporção de população, se a gente pega evidência populacional de injúria renal aguda, de pacientes hospitalizados, a gente nota que no mundo a coisa é mais ou menos parecida, né? Dos hospitalizados vai ficar variando ali de 10 até 30% de proporção de IRA. Tem lugar que tem menos, provavelmente subdiagnóstico, tem lugar que tem mais, mas a coisa fica mais ou menos nisso. Então, é um negócio importante, é um negócio prevalente. Tem 20 a 30% dos pacientes internados, é 2 a 3 a cada 10. Isso é muita coisa e a gente não está falando de UTI, está falando de hospitalizados em geral. Quando a gente vai para a UTI, a gente começa a falar primeiro de etiologia e a gente vai dividir as etiologias daquele jeito mais simplista, renal, intrínseca e pós-renal. Lembrar que na comunidade, quando eu tenho IRA comunitária, pré-renal é a maior proporção. 70% das IRAs comunitárias provavelmente vão ser IRAs responsivas a volume ou IRAs facilmente revertidas com medidas iniciais. Já quando a gente fala em UTI, a proporção muda. Pré-renal é muito menos prevalente, temos uma prevalência muito maior de IRAs intrínsecas, de IRAs relacionadas à própria estadia do paciente na UTI. Pós-renal continua a mesma coisa. É ao redor de 10% nas cortes comunitárias, é ao redor de 10% nas cortes de terapia intensiva. Porque a tela não está compartilhando lá com quem está fora. Vai ter aquele amarelinho, por favor. Aí. Bota stop sharing e compartilha novamente. Tenta colocar a tela mesmo, assim, screen, aqui lá de cima, aqui no primeiro. Isso. Por favor, agora. Então, quando a gente vai para a corte de terapia intensiva, a primeira coisa quando a gente vai olhar
corte de terapia intensiva, além de olhar o N, olhar qual que foi a definição de IRA. Definição de IRA, temos 3 grandes definições. A partir de 2012, a única definição recomendada foi a definição de CADIGO. Então, definições baseadas no RIFLE, definições baseadas no AQUIM, são definições passadas, a gente vai preferir as cortes que têm definição de CADIGO, e aí essa corte do Kellogg é a maior corte de 2015, né, de 8 UTIs, 32 mil pacientes, que mostrou ali uma baita de uma incidência de injúria renal aguda. Por que tem tanta injúria renal aguda na corte do Kellogg? Quando você começa a CADIGO, começa a aumentar a proporção, porque CADIGO não é definido. E aí, o paciente que ficou oligúrico, ou o paciente que teve um pequeno aumento de creatinina, ele já é chamado de IRA, por isso que aparecem essas cortes com essa proporção tão grande. Ah, o passar do tempo eu tenho mais IRA na UTI? Não. Eu mudei o critério de definição, eu mudei a forma de chamar IRA, a forma de definir IRA, eu comecei a usar débito urinário nas minhas cortes e aí começou a aumentar a prevalência, aumentar a proporção de incidência de maneira muito exagerada. E a gente vê que realmente na UTI, se eu entender ir a partir do CADIGO, quase todo mundo faz. 8, quase de 4 pacientes, 3 fizeram IRA, é uma proporção bem maior do que aquilo quando a gente olha nas cortes de pacientes hospitalizados em geral. E aí, se a gente vai para a etiologia da IRA, bem rapidinho, tem 2 cortes que estudaram etiologia, que é a corte do BEST e a corte do AC, da epidemiologia de IRA, mesmo AC Epidemiologic Study, que a maior proporção, quando eu vou para a terapia intensiva, a maior proporção das IRAs é secundária à sepse, cirurgia, e as pré-renais também vão estar junto. Não podemos esquecer das coisas mais esquecidas ali, das coisas que estão no meandro do paciente. As IRAs cardiorrenais, as hepatorrenais e as obstruções de trato urinário, que ficam escondidinhas, e no meio do caminho vai ter as nefrites intersticiais, as IRAs secundárias ao uso de medicamento. Então, só ponderando que, finalmente, sepse é a principal causa de IRA nas UTIs, continua sendo, e tem mais de décadas que é ainda. 40% e 50% dos sépticos vão apresentar IRA na estadia da UTI. A presença de IRA aumenta a mortalidade, então ter uma disfunção renal em vigência de sepse aumenta a mortalidade desse paciente de 6 a 8 vezes, e a infecção já é gatilho suficiente para a IRA, que a gente vai ver mais para frente na fisiopatogenia. Fatores de riscos para IRA em UTI, tem fatores inerentes ao paciente, tem fatores inerentes à própria internação em UTI. Idade, sexo, ter DRC prévia, ter proteinúria, de ser diabético, ter IC e ser cirrótico são fatores do paciente. Esses pacientes internando na UTI, invariavelmente vão evoluir com disfunção renal. Já fatores da UTI, a prescrição de nefrotóxicos aqui, contraste iodado, antibióticos, principalmente aminoglicosídeos, são os grandes pontos de nefrotoxicidade em terapia intensiva, estar infectado, estar em choque cardiogênico, outras disfunções orgânicas que não a renal, cirurgias, principalmente as cirurgias propostas de emergência, estar em ventilação mecânica, é fator de risco independente para IRA, e o mais chamativo, né, é estar em ECMO. Lembrar que das cortes de ECMO, 80%, 90% dos pacientes preenchem critério de injúria renal aguda. Então, seguindo o nosso caso, se a gente olha fatores de riscos da paciente, hipertensão diabética renal crônica, create já veio alterado, 3,5, ureia de 200, e aí a pergunta clássica, qual a classificação da IRA, qual o manejo pré-operatório, que é o que a gente vai ver. Então, lembrando de doença renal crônica, rapidinho, só para classificar o que é 3B. Doença renal crônica, hoje a gente classifica baseado no clearance de creatinina, do CKD-EPI e albuminúria. E aí, o 3B é uma paciente que tem uma creatina que vai fazer um clearance entre 30 e 45, ela não tinha evidência de albuminúria, mas ela poderia ser classificada entre A1, A2 e A3, e a cor que está relatada ali é o risco de progressão e o risco de necessidade de diálise e de desfecho cardiovascular combinado.
De definição da ira, a gente vai usar a definição de Cadiga, eu não vou falar de IFO e ACK, não vale a pena ficar reforçando isso. A definição de Cadiga é uma definição que vai usar um critério de sensibilidade e um critério de especificidade. O critério de sensibilidade escolhido é débito urinário, e o critério de especificidade é creatinina sérica, é o que for pior. Então, estágio 1, a gente entende que diurese menor que meio ml por quilo-hora por 6 a 12 horas já preenche critério. Então, em um plantão de 12 horas, eu já posso ter definido IRA no paciente. O paciente urinou menos que meio ml por quilo-hora até 12 horas, eu chamo de Cadigo 1. E também aumento de creatinina. O disparo é o aumento acima de 0,3 miligrama em 48 horas. 0,3 é o corte intraanalítico do próprio exame creatinina. Se eu coletar uma creatinina desse braço, coletar uma creatinina do outro braço, eu posso ter uma variação laboratorial de até 0,3. Se eu tiver mais que 0,3 de variação laboratorial, o laboratório é o problema. Por isso que 0,3 é esse corte. E também é esse corte por causa das definições de corte. Foram ver, acima de 0,1, impacto em prognóstico? Não. Acima de 0,2, impacto em prognóstico? Não. Acima de 0,3, impacto em prognóstico. E aí escolheram 0,3 por esses dois pontos de definição. Além disso, então, em 48 horas é o início, e a gente tem até uma semana uma variação entre 1,5 até 1,9 vezes. Então, aumentou e ficou em uma semana, eu defino Cadigo 1. Se subir mais que 2 até 3 vezes, em uma semana eu chamo de Cadigo 2. Ou ficar oligúrico, menor que meio ml por quilo-hora por mais de 12 horas, também é Cadigo 2. Cadigo 3, aqui a gente tem uma mudança de definição, passou de 3 vezes em uma semana, ou aumentos de 0,3 acima de 4, ou por qualquer motivo foi introduzido terapia renal substitutiva, a gente chama de Cadigo 3. Diurese menor que 0,3 ml por hora por mais de 24 horas, ou oligoanúria por mais de 12 horas, isso entende-se oligoanúria, diurese menor que 200 ml, a gente já entende Cadigo 3. Lembrar que é o pior, o que for pior. Por que o que foi pior? Porque biomarcador e creatinina é um biomarcador que demora. E na UTI a gente se angustia com isso. A gente quer olhar a creatinina do dia, a gente quer fazer a terapêutica hoje e a creatinina de amanhã a gente espera que caia. E a gente sabe que existe um tempo para a creatinina variar. E esse tempo é relatado entre 8 a 48 horas. Se for uma pós-instrutiva, paciente que fez uma pós-renal, passei a sonda, o paciente fez uma poliúria, a creatina vai cair em 12, 24 horas, ok. Mas em algumas situações ela pode demorar até 24, 48 horas. Conhecido, então a gente tem que olhar a curva da creatinina. Creatinina de hoje reflete o evento clínico que aconteceu ontem ou anteontem. Sempre levar isso em consideração, porque essa creatinina demora para subir. Exemplo mais prático é o exemplo do anéfico. O paciente pode entrar que perdeu os 2 rins, no primeiro PO, no primeiro pós-operatório da nefrectomia lateral, a creatinina, que era 0,8 a 1, vai estar 1,5, no máximo 1,7. Ele só vai estabilizar a creatinina depois de 72 até 96 horas. Então, demora para essa creatinina subir e atingir um platô. Creatinina sérica, então, de vantagens. Taxa constante de liberação plasmática, ela é filtrada livremente pelo glomérulo, ela não é reabsorvida, ela não é metabolizada, não tem evidência de toxicidade, creatinina de 10, creatinina de 15, creatinina de 20, é indiferente para o paciente, mas de desvantagens, ela tem uma taxa variável de produção, varia com idade, com sexo e com nível de musculatura, 10 a 40% é secretada pelo tubo, existem alguns inibidores de secreção que podem aumentar a creatinina, tal como o tazocin, piperacilina, tazobactam, pode fazer uma pseudoíra, porque ele aumenta a creatinina porque ele induz redução da secreção tubular de creatina. Não reflete lesão renal no tempo renal, demora essas 8 até 48 horas para aparecer. E aqui a gente mostra outra figura. Então, o paciente anéfico, o paciente que perdeu completamente a taxa de filtração glomerular, ele sobe uma creatina de 1 para 1,6, para 1,8, 1,9, 2. Então, ele vai demorar para atingir um steady state, para atingir um equilíbrio
de taxa de filtração glomerular. A ureia, ela é ótimo marcador para síndrome urêmica. Nível de ureia marca muito bem síndrome urêmica. Ela é marcador para qualidade de diálise. Em terapia intensiva, a gente usa TRU, que é taxa de remoção de ureia, e aumenta com o aumento da reabsorção de sal e de água. Entretanto, desvantagens, ela é tóxica com a química. A ureia, sim, eu posso ter problemas. E o aumento dela é não linear com piora de função renal. Eu posso ter uma create de 2 com ureia de 200. Eu posso ter uma create de 2 com ureia de 100. Não é linear, a gente não consegue trabalhar linearidade nisso. 40% a 50% é reabsorvida pelo tubo. Isso gera esses problemas de linearidade. Ela não reflete em tempo real, piora de função e fatores extra-renais, uso de corticoides, sangramento digestivo, influenciam e muito o seu valor. Já biomarcadores mais recentes, cistatina sérica, vantagens. Ela é produzida na célula C da tireoide, é um inibidor de proteína sinase endógeno, taxa de produção constante, ela é totalmente metabolizada pelo tubo proximal, livremente filtrada, não é nem secretada nem reabsorvida. Ela é um ótimo marcador para função renal estável. Lenigal, outro biomarcador. Aqui, Lenigal, ele serve para avaliação de função tubular. Se eu tiver tubulite, Lenigal é o exame que eu vou utilizar. Ele é expresso em situações de isquemia tubular, ele consegue diferenciar no aumento de creatinina, se isso é pré-renal ou renal intrínseco. As tubulites, que são as renais intrínsecas, vão ter aumento exagerado de Lenigal. A gente consegue, tem cortes de cirróticos, tem cortes de cardio-renal, tem cortes de nefrotoxicidade, demonstrando que Lenigal ajuda na predição diagnóstica. Entretanto, alto custo, muito pouco disponível. Aqui no Hospital das Clínicas é disponível eminentemente do nível de pesquisa clínica. Existem outros biomarcadores, existe um monte de biomarcador. Se a gente olhar o nefro, a gente vai ver que tem um monte de biomarcador disponível. Biomarcador para taxa de filtração glomerular, biomarcador para túbulo proximal, biomarcador para fibrose, biomarcador para um monte de coisa. O biomarcador mais famoso, que está chegando com mais força na literatura, é esse TIMP2 IGF-BP7, inclusive algumas UTIs cirúrgicas já utilizaram em pesquisa clínica, que é o chamado NephroCheck. Ele é utilizado no diagnóstico super precoce de IRA. Em pós-operatórios imediatos, você pode usar esse NephroCheck, mas o problema é que se o NephroCheck vier alterado, não muda muito o que a gente vai fazer. Porque a gente não tem nenhuma medicação, não tem nenhum grande manejo. Então, por isso que esses biomarcadores mais atuais e mais onerosos do ponto de vista financeiro não são tão utilizados. Outra forma de usar biomarcador é usar testes dinâmicos. E do teste dinâmico, o mais famoso é o teste de estresse com furosemida. Teste de estresse com furosemida dessa corte inicial, do Koiner, ele usou em UTI. Todos os pacientes sondados, todos os pacientes volemizados, e na terapia intensiva ele fez uma infusão de 1 miligrama por quilo de fúria e avaliou a diurese em 2 horas. E ele cortou o diureses, cortou em 100, 150, 200, 300, ele foi cortando, e a melhor predição que ele achou foi 200 ml em 2 horas. E ele encontrou que se o paciente, em 2 horas de 1 miligrama por quilo de furosemida, nos que tiveram exposição prévia a diurético, 1,5 miligrama por quilo, se ele não tiver 200 ml em 2 horas, ele provavelmente, com uma área sobre a curva de 0,86, vai precisar de terapia renal substitutiva nos próximos dias. Então, furosemida stress test eu chamo de uma maneira mais bonita como teste de reserva tubular. Se esse paciente não responde, se esse túbulo não responde a fluido, provavelmente esse paciente vai urgenciar nas próximas horas a dias. É isso que eu posso responder de maneira olhando para o trial inicial. E o trial inicial foi validado, e eu já coloco que ganhou vários troféus por isso. A progressão de IRA, nas meta-análises agora, teste de estresse apresenta uma sensibilidade de 81, uma especificidade de 88, um valor preditivo positivo de 5,4 com negativo de 0,26. Ou seja, meu paciente está piorando a creatinina. Fiz um teste de estresse tubular e ele não respondeu, aumenta em 5 vezes a chance de precisar de diálise. Se ele responder, reduz em 80% a chance em 74% a chance dele
precisar. Então, lembrar que o valor preditivo positivo e negativo ajudam a gente nesse manejo mais à beira-leito. E a área sobre a curva se repetiu. Nas meta-análises, ela repete a corte original, 0,81. Realmente é um excelente teste prático. De fisiopatogenia, a gente está falando de ira séptica, e o grande ponto, estar séptico e ter ira, qual que é o vínculo, qual que é o link, qual que é a ligação desses pacientes? Todo mundo pensa que é estar hipotenso. O paciente séptico fica hipotenso e faz injúria renal aguda. Não necessariamente. Essa ideia é uma ideia que já foi passada. A ideia de que o paciente tem um epitélio tubular renal, ficou um epitélio normal, ficou séptico, evoluiu para uma necrose tubular aguda, a sepse faz realmente necrose tubular aguda. Então, primeiro ponto é esse aqui. Hipotensão é obrigatória na ira séptica? Não. Essa corte é uma corte de pacientes com pneumonia que foram para enfermaria. Ninguém foi para UTI, ou seja, não teve droga vasoativa. Esses pacientes fizeram taxas diferentes de injúria renal aguda. Então, esse é o ponto, é a maior corte que mostra que injúria renal aguda em sepse não precisa de hipotensão. Estar hipotenso não é ponto. Isso aqui é epidemiologia. Eu vou falar de fisiopatologia já. O outro ponto é NTA é a histologia mais comum da ira séptica? Necrose tubular aguda é o que mais acontece? Também não. Essa corte é uma corte um pouquinho estranha, um pouquinho feio de falar isso, mas eles fizeram histopatologia pós-mortem, criancinha, morreu, séptica, eles foram lá e tiraram um pedacinho do rim. Querem morte. Morreu, acabou de morrer, vai lá e tira um pedacinho para ver histologia. Morreu? Choque séptico. E o que eles encontraram? 45% dos glomérulos estavam normais. Só tinha necrose supraguda em 30%. O resto eram alterações combinadas ou alterações glomerulares inespecíficas. Então, hoje, entende-se que a grande maioria histológica das iras sépticas seja glomérulos rim normal. E aí, a gente cria um tripé. O tripé da injúria renal aguda é o seguinte, é inflamação, disfunção tubular e distorção do fluxo microvascular. Como que isso acontece? Vamos fazer rapidinho um modelo de sepse. Depois a gente fala como que isso influencia no rim. Tem o parênquima, isso aqui é um órgão sólido normal, pode ser um pulmão, pode ser um rim, pode ser qualquer órgão sólido conhecido. Então, tem as células do parênquima, células residentes, a gente tem um epitélio protetor e um vaso sentinela ali funcionando. Chegou uma bactéria adentrou esse órgão. Ela entrou esse órgão e bactéria tem pumps. Situações, assinaturas relacionadas ao patógeno. Esses pumps, essas bactérias, elas terminam entrando nessas células do parênquima, terminam fazendo uma fase de inflamação, de dano tecidual. Esse dano tecidual vai fazer uma reação inflamatória pelas células residentes, decretando aumento de interleucinas, aumento de fatores de necrose tumoral. Isso aumenta a exposição de proteínas de ancoragem no endotélio vascular, chama células inflamatórias, inflama mais, estresse oxidativo, produtos de degradação e nessa situação toda eu resolvo a infecção bacteriana, mas eu continuo com dano, eu continuo com lesão celular, essas células terminam se regenerando, terminam indo para uma cascata de reparo tecidual, posso recuperar as células 100% e posso também ter fibrose, posso ter esclerose tecidual. E como que isso tudo acontece no rim? Então, lembra que a gente tinha PAMPs e DAMPs. Assinaturas relacionadas ao patógeno e assinaturas relacionadas ao dano tecidual. Isso é moléculas pequenas que entram na corrente sanguínea e são filtradas. Elas passam pelo glomérulo. Então, quando eu tenho pump e dump sendo filtrado, esses pumps e dumps, eles vão lá no túbulo com tecido proximal fazer a sua ação. Fazer a sua ação o quê? Fazer a sua sinalização. Temos receptores para isso no túbulo proximal, que são os receptores Toll-like. Tem o Toll-like tipo 4, o Toll-like tipo 2, que vai receber esses pumps e dumps. Então, eu expresso, os pumps e dumps estão presentes, eles ativam esses receptores. E essa ativação vai gerar uma cascata de estresse oxidativo
no túbulo. Esse túbulo, essa mitocôndria termina sofrendo, termina degenerando, reduzindo a TP intracelular. E aí o que a gente tinha bem bonitinho de canais de influxo de íons e aqui canais de efluxo, sódio, potássio, ATPase, a gente degenera esse túbulo e a gente perde polaridade da célula. O que era para estar na borda basolateral, a gente começa a expressar na borda apical. O que era na borda apical, a gente começa a expressar na borda basolateral. Isso gera um baita problema, que é aumento do sódio e do cloro no fluido tubular. Isso lá na frente do túbulo distal, mais sódio, mais cloro, é sentido na mácula densa. A mácula densa vai expressar um aumento de renina, uma redução de renina, desculpa, faz uma vasoconstrição da eferente, reduz a taxa de filtração glomerular e perpetua uma ida. Então, aqui é um modelo mecanicista, demonstrando infecção, ponto. Eu tenho só infecção e eu posso ter piora de função renal. Eu não falei hipotensão aqui em nenhum momento. Eu não falei nefrotoxicidade em nenhum momento. É só a infecção e o dano tecidual fazendo piora de função renal. E aí, qual que é o melhor tratamento para ira séptica? Tratar a infecção. Não é só dar volume, é tratar a sepse propriamente dita. E lembrar que ira é um contínuo de doença. Eu posso ter rim normal, eu posso ter rim em risco de ira, rim com dano, rim com piora de função, rim que faliu e rim que decretado rim terminal. E eu tenho vários biomarcadores que me ajudam. Lembrar que o principal biomarcador que a gente vai usar é realmente creatinina, que é um biomarcador relativamente tardio. A gente só vê creatinina quando a coisa já aconteceu. Enigal, quinoano, o nefrocheck podem ser vistos como risco, como até prevenção primária podem, mas a gente não tem disponível, a gente vai trabalhar mesmo com creatinina e avaliação de risco futuro. Só trazendo mais de etiologia, só para a gente ir para os finalmente da aula. Pré-renal realmente é a maior parte, quando a gente junta comunitárias e não comunitárias, renal vai fazer o resto, pós-renal realmente é muito menor proporção. E quando a gente vai para ir no contexto geral de UTI, lembrar que injúria renal aguda não é diagnóstico de fim, é diagnóstico de início. Eu tenho que avaliar esse paciente. Isso é uma nefrotoxicidade, isso é uma cardiorrenal, isso é um pós-operatório, é uma ira pós-cirúrgica, é uma ira séptica, é uma microangiopatia trombótica, uma nefrite, é um rim terminal. Qual que é a etiologia? Então, a avaliação etiológica da ira começa agora, começa depois do diagnóstico. E a gente pode ter um monte de diagnósticos diferenciais aqui, só trazendo rapidinho. A gente pode ter desde uma pré-renal, quanto uma necrose tubular aguda, quanto reações de nefrite intersticial alérgica, até uma pós-renal, uma tubulopatia por cristal. Falando pontualmente, algumas etiologias mais específicas que vão surgir na UTI, síndrome cardiorrenal, o que a gente tem que lembrar? Síndrome cardiorrenal é um contexto, e aqui é um contexto também inflamatório congestivo. O principal dano é o dano mediado por congestão, mas fatores exógenos, como contraste, anti-inflamatório, nefrotoxicidade, também vão entrar, hiperativação de fatores humorais, resistência a peptídeo natriurético e o próprio estresse oxidativo local também perpetuam. O que a gente não fala, e aí a proporção muito menor, é baixo débito. Importante para realmente acreditar que a piora de função renal é secundária ao baixo débito. Eu preciso ter PAN de 40, 45 para falar que, opa, essa piora de função renal foi pelo baixo débito propriamente dito. E 25% das internações por IC descompensadas vão apresentar critério de ira. Então, cardiorrenal também é super comum. Lembrar que a classificação de West é a classificação que a gente também vai utilizar para ajudar nas cardios renais, e aí a gente vai avaliar o paciente por congestão e perfusão. Posso usar ultrassom, posso usar exame físico, posso usar sonogância, posso usar estratégia que estiver disponível. O que for disponível, eu classifico o paciente seco e quente, quente e úmido, seco e frio, ou frio e úmido, que daí são as classificações baseadas de West. O que a gente tem que lembrar de manejo do paciente
de uma síndrome cardiorrenal é diurético vioral dose baixa. Furosemida vai começar ali, eu vou manter o IEC-BRA, inspire o beta-bloqueio, diurético vioral vai aumentar a dose se não responder, vai virar diurético endovenoso. Quando virou diurético endovenoso, eu vou reavaliar com mais calma esse IEC, esse inspiro, esse beta-bloqueio. Eu posso associar diurético, principalmente hidroclorotiazida. Eu posso pensar em suporte inotrópico, uma dobutamina, um vasodilatador, algum outro tipo de suporte inotrópico mais importante, infusão contínua, terapias alternativas, uma terapia tônica ou um balão intraórtico e, por último, ultrafiltração. Hoje, recomenda-se seguir um step-up approach em IRAS em cardiorrenal, porque não adianta direto eu ir para a ultrafiltração. Eu faço esse passo a passo, eu sigo essa escadinha de manejo. Já na hepatorrenal é um pouco diferente. Hepatorrenal, a gente vai lembrar que todo paciente com disfunção hepática, ele sofre estresses e ele está sob risco de piorar a função renal. Então, todas as complicações da cirrose podem gerar um insulto suficiente de disparar uma síndrome hepatorrenal. Então, peritonite, hemorragia digestiva, encefalopatia, trombose de porta, tudo pode precipitar. E como que a gente fecha diagnóstico de síndrome hepatorrenal? E aí, síndrome hepatorrenal, que antes era tipo 1 e tipo 2, a gente chama IRA, síndrome hepatorrenal. E aí, é diagnóstico de cirrose, diagnóstico de IRA conforme o ICA-QI, que é parecido com o CADIGO, não respondeu a retirada de diurético e expansão com albumina, não tem choque, não tem nefrotóxicos, não tem lesão estrutural, hematúria, proteinúria e alterações do ultrassom. O ICA-QI, ele determina albumina 1 grama por quilo dia por 2 dias, no máximo 100 gramas dia. Se a albumina não estiver disponível, é cristalóide, ringer lactato 508. E os estadios aqui a gente tem 1, 2 e 3. E o estádio 1 a gente divide em um A e um B. Esse 1A e um B a gente usa um ponto de corte de creatina de 1,5. O ponto de corte que as cortes demonstraram que pacientes cirróticos que passam 1,5 tem um prognóstico pior do que o paciente que não passou esse ponto estanque de 1,5. E aí a gente divide um A e um B. 2 é igual, 3 é igual, e aqui a gente não usa débito e dado. Existe uma atualização que colocou, eu não preciso de cirrose com ascite, basta que eu tenha uma ACLF grave ou uma insuficiência hepática fulminante, que eu também posso preencher critério para IRA. E aqui eu tenho um manejo clínico baseado na minha classificação. Estadio 1A, eu monitorizo, eu tiro o fator de risco, eu investigo e trato a infecção, e se o paciente estiver hipovolêmico, eu faço uma expansão. B2 ou 3, aí eu reforço a retirada de fator de risco, e aqui, drogas nefrotóxicas, vasodilatador, anti-inflamatório, diuréticos vão sair, provavelmente beta-bloqueio, lactona saiam também. Investigar a lesão renal aguda, vou pedir ultrassom, vou pedir urina 1. Expansão volêmica, e aqui vai ser albumina, 1 grama por quilo dia por 48 horas. Posso fracionar essa albumina, posso deixar de 8 em 8, 6. Se estabilizar, ótimo, melhorou, caiu a creatina basal, eu chamo isso de IRA responsiva a volume, a famigerada pré-renal, e resolvi a vida. Progrediu ou estabilizou a creatinina mais que 1,5, eu chamo isso de critério para síndrome hepatorrenal ou IRA, síndrome hepatorrenal, e vou pensar em terapia vasoconstritora. Das terapias vasoconstritoras, e daí cirrótico, então, de novo, história clínica, laboratório, imagem, ultrassom hemodinâmico para me ajudar em diagnóstico diferencial. Remover o fator de risco, expansão com albumina, tenho 2 pontos. Ou cai, e eu chamo de pré-renal, ou não cai. Não caiu, eu abro chave de novo. E eu abro chave olhando sedimento urinário, sódio urinário ou fração de excreção de sódio, pressão arterial do paciente e ultrassom. Se eu tiver paciente com extremos pressóricos extremamente hipotenso ou extremamente hipertenso, provavelmente não é hepatorrenal. Se eu tiver sódio urinário aumentado, se eu não tiver hiponatrêmico, hipernatremia no cirrótico, é um ponto de
Cuidado, não deve ser hepatorrenal. Se eu tiver cilindro granuloso na urina, se eu tiver proteinúria, albuminúria, são pontos que falam que a ira não é hepatorrenal, é outra coisa. NTA, vai investigar a etiologia. Se o sedimento urinário for brando, sódio urinário baixinho, fração de excreção menor que 0,2, 0,3%, não tem albuminúria, ultrassom normal, não está chocado, não está muito hipertenso, e tem um eco normal, isso provavelmente é hepatorrenal, e aí eu vou para terapia vasoconstritora. E aí, terapia vasoconstritora é terapia casada. É vasopressor mais expansor. Albumina de 20 a 40 gramas dia. Do vasopressor, a escolha é especialista dependente. Terli, nora, vaso ou combinação de actrotide com midodrina. Já tem estudo falando que Terli talvez seja melhor, principalmente em pacientes com ACLF, Terli contínua, mas hospital das clínicas a gente ainda não consegue definir muito bem. O que fica da UTI do fígado? O paciente está na UTI por algum motivo, provavelmente vai se usar nora. O paciente está na enfermaria e não vai para a UTI, o paciente provavelmente vai usar Terli, por questão de custo, ok? Terli na enfermaria, nora na UTI, quer investir muito, faz Terli na UTI, mas aí o preço vai embora, tá bom? Fatores de resposta. Quem responde? Quem é jovem, quem não tem bilirrubina estourada e quem não estourou creatinina. Se eu tiver uma combinação de 2 desses, idade maior que 60, bilirrubina maior que 6, creatina maior que 4, a taxa de resposta beira 0. Esse paciente provavelmente não vai responder. Eu ou vou transplantar ou vou pensar em cuidados de suporte eminentemente para esse paciente, tá bom? E na dúvida de Terli, nora continua. Os trials ainda não são esclarecedores. As últimas meta-análises não demonstram superioridade da Terli, nem em reversão de hepatorrenal, nem do ponto de vista de mortalidade. Por último, a gente fala um pouquinho de NTA. NTA é aquela coisa, posso usar NGAL urinário, posso usar NGAL sérico, quanto maior o NGAL, mais NTA eu tenho, e posso usar aqueles biomarcadores que todo mundo já olhou. Fração de excreção de sódio urinário, osmolaridade, relação ureia-create, fração de excreção de ureia. Dá para usar? Dá. Mas eles não mudam muito a nossa estratégia terapêutica dos pacientes em vigência de ira. A gente usa muito pouco, realmente é muito pouca nefrologia. Nefragudos também pede muito pouco exame urinário. Inclusive, existe uma força para a gente tentar pedir mais, tentar olhar mais eletrolytos urinários, mas realmente ainda é muito incipiente essa ideia. Sinais clínicos de ira afeta todos os sistemas. No sistema metabólico, todo mundo já sabe, acidose metabólica, hipercalemia, distúrbios do sódio de hiponatremia, hipocalcemia. Já do ponto de vista cardiovascular, eminentemente congestão ou repercussão elétrica das distúrbios hidroeletrolytíticos, acidose e hipercalemia. Posso ter pericardite urêmica? Posso. Não queremos ver pericardite urêmica. Pericardite urêmica é uma coisa que só aparece em ureias extremamente elevadas em síndrome urêmica. Do ponto de vista respiratório, é congestão. Posso ter SARA por ira? Posso, mas é extremamente difícil fechar esse diagnóstico. Na medula óssea vai ter alterações das 3 séries imunitárias. No sistema nervoso, posso ter a encefalopatia urêmica. Hepatite gastrointestinal, eminentemente redução da metabolização das drogas e absorção dos medicamentos. Então, investigação e manejo da ira. Primeiro ponto, meu paciente está aumentando creatinina, vou buscar create basal e avaliar a evolução. O que é create basal? Create dos últimos 3 meses. Create está elevada e continua estável, eu chamo de DRC. Não, create subiu e está subindo, chamo de ira. Primeiro ponto, som, procurar obstrução, se estiver obstruído, desobstruir. E aqui é um ponto importante para cirúrgicos. Paciente com obstrução unilateral e piora de creatinina deve ser desobstruído do mesmo jeito. Estar obstruído bilateral vai fazer ira, vai. Mas estar obstruído de um lado só também pode repercutir ira. Principalmente nos pacientes com fatores de risco. Paciente diabético, paciente hipertenso, paciente cardiopata, paciente cirrótico ou paciente com outra repercussão de DRC. Então, o paciente com doença renal crônica ou fator de risco para DRC, mesmo na obstrução unilateral, já pode ter ira. E essa ira pode ser acreditada pós-renal e a gente tem que se esforçar
para ser desobstruída. A uro bate o pé, é sempre uma brigueira essa história, mas já tem literatura demonstrando que desobstrução unilateral é importante na pós-renal, tá bom? Não tem evidência de obstrução, aí história clínica, exame físico, rotina laboratorial, olhar a urina, se tiver hipovolêmica, expande com cristalóide, se respondeu, ótimo, se não respondeu, deve ser uma IRA não responsiva, e aí eu vou olhar, pode ser nefrite, necrose tubular, MIA, pode ser um monte de coisa, o diagnóstico diferencial urinário, aí fica a conta da nefrologia. Então, de prevenção e manejo da IRA, já encerrando, já indo para os finais da aula, eu tenho que fazer manutenção da perfusão. Então, eu tenho um paciente que tem uma IRA responsiva ao volume, que termina virando uma IRA não responsiva. E a janela terapêutica de dar fluidos vai se reduzindo. Então, não adianta eu insistir. Eu dei fluido hoje, piora de creatinina. Beleza, achei que é pré-renal. Olhei o ultrassom, a cava está ruim, o pulmão não está congesto. Tá bom, eu tento fluido hoje. Não deu, não melhorou. Amanhã, tá bom, eu tento mais um dia. Passou de 72 horas, o seu paciente já está bulimizado. Outro ponto é, paciente que está há uma semana na UTI, fechando o balanço positivo todos os dias, ele não vai fazer pré-renal. Ele só vai fazer pré-renal se for um negócio assim, a sonda está drenando, ele está entrando 2 litros e a sonda está drenando 5, ok, mas ele está fechando negativo. Paciente que fecha positivo na UTI não é pré-renal, é etiologia, é outra coisa. A creatinina subiu hoje, vamos dar um sorinho? Não, está fechando, está virando um balão, você vai fazer mais soro. Então, lembrar disso aqui. Na UTI, eu perco esse parâmetro. E, às vezes, é aquela coisa meio que matemática, meio mobral, né? Meio que mecânica. Creatinina subiu, dá soro. Não, calma. Creatinina subiu, olha o balanço. Se o balanço está positivo todo dia, a resposta não é soroterapia. A não ser que o seu ultrassom seja, a sua avaliação volêmica seja muito condizente com o pré-renal. Na UTI, a maior proporção é intrínseca, lembra lá nos primeiros slides. Outro ponto de fluido, então eu vou ter que basear nisso aí, hipoperfusão renal e hipotensão contra congestão sistêmica e SAP. Não vou falar de todos os trials, não dá tempo. Solução cristalóide balanceada, a evidência tende para esse lado, não maléfico, solução cristalóide balanceada. A dúvida é se o soro é maléfico, não se o ringer é ruim. A dúvida é se o ringer é bom, mas a gente sabe que provavelmente tem um benefício, tem alguma coisa ali. Então, ringer lactato, plasma light, bicarbonatada a 0,45 até 0,9. Coloides não sintéticos, como a albumina, podem ser utilizados, hemoderivados também podem ser utilizados. Coloides sintéticos, Voluven, na prática, em terapia intensiva, Voluven não deve ser utilizado. Em ira perianestésica, em manejo perianestésico, até que dá para usar Voluven em alguns pacientes, mas em UTI, paciente em piora de função renal, Voluven, que é um amido sintético, não deve ser utilizado de maneira nenhuma. E qualquer coisa que falarem, vou fazer alguma terapia vasoativa com rim, soro com rim, dopa com rim, fenodopan, solução de abrir o rim, qualquer coisa, não vai fazer efeito. A literatura é negativa, tá bom? Pode tentar qualquer coisa, dopa, fenodopan, peptídeo natriuréticos, tentaram de tudo, e é tudo negativo em todos os cenários clínicos, tá bom? Evitar toxicidade, hoje demonstra que nefrotoxicidade é de 8 a 60, tem muito porque é muito difícil fazer uma corte de farmácia hospitalar. Anti-inflamatórios não hormonais é o carro-chefe, e lembrar, evitar em pacientes de alto risco para IRA, evitar em noitenal crônico, usos de ciclos curtos e monitorizados. Vigiar tássio, anti-inflamatório não hormonal faz hipercalemia, faz acidose, e eosinofilia chamativos para piora de função renal. Inibidor de bomba de próton também é incriminado como fator de piora de função renal. É muito difícil isso na terapia intensiva, mas mecanismo mais comum é nefrite intersticial alérgica, uso crônico aumenta risco de DRC, já tem corte falando disso. E aí, na UTI, utilizar para quem tem indicação. E aí é a indicação das prevenções de lesão aguda de mucosa gástrica. Aminoglicosídeo, o que a gente tem de literatura? A ilha é tardia, 5 após 7 dias de uso, caracteristicamente não ibúrica, hipotudo, hipocalemia, acidose metabólica,
Recomenda-se utilizar por ciclos curtos, uso único diário, exceção enterococo na corrente sanguínea, que aí vai ter que ser genta de 8 em 8, e monitorizar nível sérico de vale. Aqui a gente tem disponível a micacinemia de vale, e a micacinemia de vale ajuda a reduzir toxicidade. A gente só faz uma nova dose de amicacina quando o vale vier negativo. Genta é extremamente mais nefrotóxico se comparado com a mica e tobranicina. Já a ira por contraste, vou passar bem rapidinho, só fatores de risco de ira de contraste, é renal crônico, idade e ser avançada, CAT, principalmente CATs arteriais, alta dose de contraste e pacientes com mieloma. Prevenção e tratamento é preferir contrastes isotônicos hipoisosmolares em menor volume possível. Manter o paciente hivolêmico, aqui a gente gosta de fazer soluções de hidratação. Em algum caso, posso lançar o uso de bicarbonatada, principalmente nos acidóticos. Uso duvidoso, ele depende do assistente do grupo IRA. Tem assistente que vai amar e vai falar precisa usar, é obrigatório. Tem assistente que vai falar que não precisa, que é uma bobeira. E aí depende muito. E a literatura também deixa meio solto ainda. Elastostoína, ácido ascórbico, hidratação oral, estatina, são terapias duvidosas. O que a gente tem uso duvidoso, mas para o lado maléfico, não deve ser usado dopamina e peptídeos natriuréticos. Diálise para retirada de contraste demonstrou aumento da nefropatia por contraste, porque eu tiro o volume e aumenta a chance de nefropatia induzida pelo contraste. Tem meta-análise mostrando isso. Então, de novo, não vale a pena dialisar pós-contraste. Fui pedir atomo. Fui pedir atomo. O radiologista falou, tem que dialisar pós-contraste. Você vai falar o quê? Ok, eu reavalio. E aí, se o paciente fizer uma congestão pelo contraste, que pode acontecer sim, aí beleza, ele dialisa, tudo bem, congestão. Mas diálise para tirar o contraste, não precisa, não tem nenhum sentido, tá bom? Não é nada de agredir radiologista. Finalmente, de manejo baseado no CADIGO, bem rapidinho, são coisas muito óbvias. O CADIGO, classificação 1, 2 e 3, é de descontinuar nefrotóxicos, certificar que a volemia está boa e a pressão está boa, considerar a monitorização hemodinâmica desse paciente, é admitir ele em UTI, creatinina e débito urinário todo dia, não deixar ele hiperglicêmico, considerar a alternativa a nefrotóxicos, tudo meio óbvio, né? Considerar estratégias não invasivas quando começou a piorar a create. Eu fico mais invasivo se a coisa está indo para o CADIGO 2 e 3. Ajuste posológico, entrar em UTI CADIGO 2 para frente, terapia renal substitutiva CADIGO 2, quase 3 para frente, e catéter insubricável nunca, principalmente catéter de diálise, por risco de estenose do vaso e piora de futuro de fístula. De infecção, dose recomendada de antibiótico, eu não vou falar muito tempo, não usar Cockcroft Gauge para calcular clearance diariamente, ou clearance cinético, ou corrige tudo, ou não corrige nada. Se for para escolher, paciente que está séptico, está grave, droga vasoativa, acabei de pôr antibiótico, é dose cheia nas primeiras 24, 48 horas, depois corrige, que vai estar estável. Ou esse paciente melhorou, ou esse paciente está em diálise. Das duas, e aí você corrige conforme, tá bom? E a melhor forma é corrigir baseado no Sanford. O Sanford eu acho que é uma literatura bem confiável, dá para ter bastante substrato de correção de dose de antibiótico terapia. Consideração nutricional em IRA, eu vou fazer uma terapia normo para hipercalórica, então 25 a 30 pelo menos, hiperproteica. Lembrar que IRA é condição hipercatabólica. 1,2 a 2 gramas por quilo de peso de proteína. Se tiver em diálise contínua ou diálise diária, pode chegar até 2,5 gramas por quilo. A gente falha muito nessa otimização. Esse paciente, ele se exaure em diálise contínua. O paciente em diálise contínua por uma semana é um paciente que vai ficar extremamente sarcopênico, extremamente depletado. Indicações de diálise bem rápido, ANOU, A de acidose, E de eletrólito e hipercalemia, intoxicação, O de sobrecarga volêmica, U de uremia.
De diálise intermitente, a gente conhece. Da máquina, temos a máquina de proporção. Máquina de proporção vocês não vão ver se não forem na nefrologia. Foi decisão institucional que a máquina de diálise aqui seria de galão, que eu já vou chegar nesse ponto. Ponto forte da máquina de proporção é método super disponível em qualquer outro hospital, não no Instituto Central. Você vai ver essa máquina, ela é baixo custo, consegue remover rapidamente soluto, remove bem volume, é muito fácil treinar. Ponto ruim, necessita uma unidade de tratamento de água, então ela vai com rabicho, que é uma osmose reversa, ou você tem uma unidade de tratamento de água no ponto inteiro, o TI da nefro tem um circuito de água para a máquina de proporção, as outras unidades não têm, faz mais instabilidade, não tolera grandes diferenças de eletrólitos, fluxo de sangue é um determinante para a qualidade de diálise. Então, se o catéter estiver ruim, a diálise vai ser ruim. A opção HC é essa que é a Dinius. O que a Dinius ganha? É uma alternativa super possível e muito boa. O problema é custo. Ela não há necessidade de tratamento de água, ela vem pronta, ela tem autonomia elétrica, o banho de diálise vem pré-pronto, esse é um problema-solução. Para paciente com muito distúrbio vira um problema, para paciente tranquilo é uma boa solução. Não permite grandes ajustes de eletrólitos, não necessita de uma ótima infraestrutura. Lá na NEF tem uma sala enorme que só é o preparator, que é onde que se prepara o banho e prepara as máquinas, e o preço é elevado. É um custo grande para o Instituto manter a máquina Dinius. Já de terapia contínua, a gente tem as máquinas de diálise contínua, temos várias máquinas no nosso grupo. Tem essa aqui é a Prisma, tem a Multifiltrate, tem Prismax, tem Omni, na falta de tudo tem Diapact e pontos muito fortes da terapia contínua. Melhor perfil hemodinâmico, troca lenta de eletrólitos, remoção de água superfisiológica, a gente remove em 24 horas, não necessita de unidade de tratamento de água e eu consigo prescrever a diálise por vários perfis de distúrbio eletrolítico, hipernatremia, hiponatremia, todos os distúrbios eu consigo corrigir baseado na contínua. Os pontos de fragilidade da terapia é muito caro. É difícil o manejo de urgência. Uma hipercalemia, uma hipervolemia, uma acidose grave, uma intoxicação, eu não consigo manejar de maneira adequada. Equipe de enfermagem extremamente especializada, é difícil. Vira e mexe, tem problema nas unidades, porque o enfermeiro não sabe tocar diálise. Troca constante de banho, isso foi um problema no Covid, ter que entrar para trocar banho na primeira onda, isso foi um baita do pepino. Teve lugar que usou linhas enormes, que deixavam a máquina fora do leito. E aí, isso aí tinha um baita de um circuito, e tentavam fazer desse jeito. A Multifiltrate é uma terapia super possível, porque o frasco dela é 10 litros, então não preciso trocar tanto. E dificulta a mobilização do paciente. O paciente em reabilitação é um problema. Rapidinho, aqui a gente tem os 5 roletes, né? Fluxo de sangue, de dialisato, reposição, AUF e o ácido cítrico, né? O anticoagulante regional. Rapidamente, o paciente é candidato à terapia dialítica se ele tiver instável. Aqui no Instituto, a gente corta em nora maior que 0,5, 0,7 micrograma quilo minuto, aumento da pressão intracraniana, edema cerebral e eletrólitos que não permitem diálise intermitente, e tem uma nova que deve sair logo menos um protocolo de hiperammonemia, que é uma amônia acima de 100, eu vou pensar em diálise contínua. Não é método intermitente. Então, o método intermitente vai ser para todo mundo, a não ser que tenha uma grande indicação de terapia contínua. De timing, não vou falar dos trials de timing, vocês vão morrer aqui, mas o seguinte, Cadigo 2, Cadigo 3, eu vou conversar, eu vou ver o filme para decidir qual que é o melhor momento para colocar o paciente em diálise. Ureia menor que 240, opa, eu fico mais tranquilo. Ureia entre 240 e 300, o paciente está oligúrico por mais de 48, 72 horas, existe uma ponderação muito forte para começar a terapia. Ureia maior que 300, baseado no AKIC 2, que é o último trial de timing em super lentos, né, em super tardios, é a recomendação de iniciar a terapia. Então, a negociação da terapia é muito mais olhar um filme e evolução do paciente do que propriamente falar, é Cadigo 3, eu tenho que dialisar. Não.
é CADIGO 3 e tende a piorar nas próximas 48 horas, talvez eu dialise. Talvez seja uma boa ideia dialisá-lo agora e não esperar ele urgenciar. Mas tem paciente que é nefrotoxicidade, talvez ele recupere. Dá para esperar um tempo, ele não está oligúrico, a creatina não sobe tanto, o potássio não sobe tanto, talvez seja interessante esperar. Então, é negociável o timing da terapia e já tem literatura suficiente para individualização do paciente em timing de diálise. Fechando o prognóstico, então, dos pacientes que foram admitidos no hospital, 20% fez IRA. Dos 20% que fizeram IRA, 1 a 2% precisa de diálise. Desses pacientes que dialisaram, 40 a 60% morrem na internação. Dos que sobreviveram, uma boa proporção recupera a função renal. Não temos dados pós-Covid, mas provavelmente deva ser algo muito parecido, de maior proporção de recuperação de função. Uma parte, ao redor de 10 a 30% continuam em diálise e só vão recuperar mais tardiamente, até 90 dias, mas alguns pacientes persistem em diálise. Lembrar que hoje existe uma nova corte de pacientes com doença renal crônica estadio final, que é os pacientes pós-IRA. É pouco, o Covid mostrou alguns pacientes para a gente, mas tem alguns pacientes que realmente ficam em diálise e ficam por longa data. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero não ter passado muito do tempo, que é isso. Muito obrigado. Convenci vocês. Então, deixa eu só se compartilhar aí já. Pode compartilhar lá, tá? E aí a gente abre aí para perguntas, dúvidas, pessoal que está em casa, que está na UTI. E vocês que estão aqui, por favor. Vou fazer a primeira, que é de graça, tá? A partir da segunda é R$5. Eu disse que tinha uma pergunta para te fazer, Paulo, que é o seguinte. Dentro da terapia intensiva, a gente tem uma discussão que não é tão recente assim, mas é a questão, inclusive, do início da terapia antibiótica, quando a gente faz fecha critério de sepse do paciente, né? É uma discussão que vem se arrastando na terapia intensiva há um tempo. Tem um trial que eu li recentemente, que é um quadro experimental, que ele faz uma comparação, apesar do título, não sei se você conhece, Frank, eu digo que você conheça, acho que é um quadro experimental que ele faz uma comparação que, pelo menos, ele chama o título de antibiótico precoce, muito agressivo, versus antibiótico tardio. Quando a gente vai ver, na verdade, a mediana de tempo, né, isso a gente vem discutindo muito aqui nas aulas que a gente está fazendo, para a gente observar direito o que a gente está falando, independente do título. Quando a gente vê a mediana de tempo, se você pega, por exemplo, o tempo de início de antibiótico, desde o diagnóstico de sepse, eles variam de 8 a 24 horas no grupo, de 8 a 24 horas no grupo precoce, que eles chamam de precoce, né, isso em plena época do survival, e o grupo tardio a partir de 24 horas, até o paciente em choque séptico demorado para isso. Quando você fala da questão da infecção, de que, olha, eu não preciso ter hipovolemia, não preciso ter hipotensão, ou seja, eu não preciso ter má perfusão periférica, para que a infecção ela já esteja causando injúria renal aguda, qual a tua opinião em relação a essa questão? É difícil. Falar o Paulo nefrologista, sim, olhando para o lado do rim, realmente, se eu tenho sepse, se eu tenho suspeita de sepse com disfunção orgânica, com piora de função renal, lembrar que essa piora de função renal vai demorar também, né? Tardia. Se a minha create agudamente virou 2, 3, provavelmente eu tenho um tempo de sepse muito prolongado aí, né? Que a grande dúvida, né, Tiago, o paciente chegou no PS, a sepse começou quando ele chegou ou ele já vinha com sepse? Ele já vinha, provavelmente. Né? Existe esse tempo do pré-hospitalar que ninguém sabe como quantificar. Então, talvez a minha sugestão, olhando para o lado do rim, seja realmente, vamos introduzir um antibiótico a partir do diagnóstico da disfunção orgânica, a partir do diagnóstico da sepse. No paciente com baixa suspeita de sepse, no paciente que eu tenho tempo, que eu não tenho disfunção orgânica, talvez dê para esperar, talvez dê, eu não preciso ser tão agressivo quanto o sepsis 3 recomendava, né? Todo mundo tem que receber antibiótico. Eu acho que talvez isso
traga muito mais elasticidade de conduta. Mas uma coisa, eu trabalho muito com R1, uma coisa é ensinar elasticidade de conduta para tem que ensinar um pouquinho na caixa para depois tirar da caixa. Então, você pode não dar antibiótico? Pode. Mas se a sua avaliação não for segura, talvez eu solte mais a mão. Talvez essa ideia seja um pouquinho... no pronto-socorro. Eu tenho um pronto-socorro superlotado. Eu vou ser muito permissivo em dar antibiótico porque eu tenho medo de perder diagnósticos. Eu estou numa UTI de 5 leitos, uma UTI super gourmet, que eu tenho intensivistas ótimos, que eu tenho um diarista ótimo, tudo ótimo, eu consigo esperar a cultura, né? Eu consigo ter essa individualização do cuidado. Depende, eu acho que a resposta de qual o time do antibiótico depende muito aonde eu estou. Você fala, você está no PSM, está cheio de ficha, está cheio de marco, está uma tragédia, talvez seja antibiótico na dúvida, né? Na disfunção orgânica do antibiótico. Eu estou muito mais tranquilo, talvez você tenha que esperar. Coisas que eu ainda tenho dúvidas, são dúvidas minhas, cultura positiva, emo positivo, o dono do antibiótico. Aí essa pergunta é muito linda. Como nefrologista, eu dou antibiótico. Como intensivista, não sei se eu não espero o antibiograma. Essa é uma dúvida que vira e mexe as UTIs trazem, né? A cultura está fechada, BGN em identificação. Vamos esperar identificar para colocar o antibiótico? Isso é uma coisa pontuada. E aí, Obrigado. Muito obrigado pelo meu carinho. E aí, pessoal? Dúvidas, questões? Da bancada da Nefra. Estava querendo publicar caso lá na UTI, agora foi animação. Caso lá ainda rendeu tantas conversas. Foi mesmo. Vocês vão contar pra gente aí como é que está no caso Da poliúria? Não terminou ainda. Não terminou ainda, mas entrou até uma possibilidade de ela se falsificar na história. Olha isso. A cara do Laís, silêncio já. Nenhuma dúvida mais? Deixa eu provocar outra coisa, então. Na verdade, a gente provocar. Ontem a gente estava discutindo a síndrome compartimentar abdominal e dentro disso, dentro dessas questões, desenvolvendo não, cirurgia de grande porte abdominal. Dentro disso, a gente discutiu, inclusive, os trials mais recentes em relação às inibidores de próton e proteção de lesão durante o pós-agasto. Porque é uma coisa que, assim, é um uso muito comum, né? Até para quem está em casa, vai ver esse vídeo depois e tal, se você permitir, Paulo, a gente quer manter esse vídeo no canal do YouTube da UTI cirúrgica, tá? Que é aberto e não monetizado. Mas que a ideia da gente é justamente isso, fazer essa discussão que toda visita a gente vem fazendo isso. Olha, tem uma cultura muito grande do uso discriminado do bombo próprio, e a gente hoje sabe, inclusive, que muitos pacientes eles não são mais candidatos a estar fazendo uso de bombo de próton, se é um paciente que está, mesmo estando em ventilação mecânica, mas desde que consiga se alimentar. Não é um paciente que está instável, não é um paciente com descanso sanguínea, e a gente vem tentando isso lá na UTI cirúrgica, a gente vem tentando tirar bastante isso daí. Quando você levanta a questão do bombo de próton também com potencial agente causador de injúria renal aguda, é interessante para a gente, né? Então, mais uma coisa que a gente soma aí para a proteção dos pacientes, porque quando a gente está pensando, muitas vezes na terapia intensiva, a gente tem que pensar no less is more, né? Assim, quanto menos a gente vai estar fazendo intervenção para aquele paciente achando que está fazendo bem, talvez a gente esteja fazendo mais mal. Né? Então, o ponto do inibidor, da proteção, alguns pontos, né? Inibidor H2 cai, né? A gente não tem mais nada disponível. Né? A antígena cai, a gente fica com os IBPs, que podem surgir esse efeito de nefrite intersticial, que é uma literatura muito mais olhando meta-análise para a doença renal crônica do que IRA em si. São cortes populacionais que mostraram que maior a prevalência de uso de IBP, maior a prevalência de doença renal crônica diagnosticada. E aí o povo puxa isso para UTI, mas ainda é muito incipiente, é muito difícil. Das precauções que a gente levanta é o outro protetor de mucosa, né, que é o sucrafate, que a gente usa pouco. Mas existem algumas contraindicações nefrológicas. Sucrafate, o AL do sucrafate é alumínio. E alumínio é proscrito em renal crônico dialítico, porque intoxica. Esse alumínio eu não consigo tirar na diálise. Então, esse é um dos pontos de cuidado. No paciente renal crônico dialítico,
A proteção de mucosa, talvez com suprafate seja perigosa do ponto de vista a longo prazo de doença mineral óssea. Porque esse paciente, prescreveu suprafate na UTI, foi para a enfermaria, ficou, foi para casa, passou 2, 3 meses em vigência, ele pode intoxicar por aluno. Aí isso é só um ponto mais, assim, mais da especialidade mesmo, que eu não posso expor o paciente a aluno. Eu acho que essa questão do BP também, às vezes o LESS, dependendo do paciente, de alguns critérios que você usa, a suspensão pode ser complicada. Por exemplo, pegar um caso nosso recente na UTI do fígado, que era um paciente que era um ébito renal, respondia bem até a albumina. A gente foi segurando, transplantou, né? No pós-transplante foi estubado, estava melhorando funcional, mas era velha, 200, 220, 230, comendo por boca, então nesse sentido foi suspenso IBP, mas ainda tinha dose de corticoide do pós-transplante. E a gente mantendo 20 de prédio, mantendo a ureia em 200, 220, saiu o IBP, que começou a se alimentar. E nós fomos segurando a diálise para ele manter em conservador até que choque hemorrágico, úlcera de estresse e o paciente fica óbito. Então, assim, é muito difícil a gente ponderar, assim, vou segurar do ponto de vista renal, não vou deixar o paciente em diálise, vou tirar o IBP, será que tirar o IBP precisa para esse paciente? Será que essa conduta vai fazer tanta diferença, assim, naquele momento? Então, eu acho que às vezes o less is more é importante, mas quando tirar, exatamente? Ainda não tem essa decisão, né? Precisa juntar alguns fatores para que a decisão seja tomada com mais segurança. Mas nem que nesse caso que você fala, ele tinha alguns outros fatores de risco, né? Ele tinha tomava corticoide, e aí que são Mas se considerar, o paciente está melhorando, está acordado, está urinando, está caindo crease, a única razão para manter o IBP era a possibilidade de sangramento pelo médico. A única. Né? Assim, todas as outras hipóteses, todas as outras questões estavam em resolução. Perfeito. Então, acho que algumas outras coisas precisam... É isso, porque, mas você está corretíssimo, Austin, e eu acho que é essa questão que a gente tem que ponderar muito, assim, são várias variáveis ao mesmo tempo que a gente tem que estar pesando, né? E assim, se a gente está vendo, a gente tem que pensar qual é o outro lado, beleza? Qual é o meu risco de não estar mantendo IBP? É o paciente fazer infecção na posterior, é o paciente fazer PAP. Se o paciente está fazendo ventilação mecânica, meu paciente não vai estar com tipo de PAP. Se o paciente, a gente está acompanhando, o paciente não tem diarreia, não tem nada, está indo bem, tem algum outro fator de risco, eu concordaria com você que não tem, inclusive, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente são múltiplos elementos para a gente estar tomando essa decisão junto, mas é difícil mesmo, não é nada. Por isso que eu acho que o Paulo tem muita razão quando a gente vai ensinar a coisa do antibiótico. Então, primeiro vamos pensar na caixa aqui, porque é mais fácil, para depois a gente dar uma elasticidade mais ao pensamento. Concordo. E aí, turminha? É isso? Vou suspender a gravação, então, para você contar como é que ficou o caso do Ronaldo, então. Pode suspender, eu ainda não vou conseguir falar. Paulo, queria te agradecer muito, então, por aceitar esse convite da gente. A gente vem nessa tentativa, nesse esforço de no nosso estágio. A gente está ofertando esse tipo de residentes, né, da anestesia, da intensiva, da GO e da emergência que passam com a gente. E a ideia da gente, a gente está aí ampliando aí essa parceria para a gente estar discutindo cada vez mais coisas. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, pessoal, que está em casa.